Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na época de Noé, né? Se você pega o livro de Gênesis, capítulo 6, nós vemos ali Deus tomando uma decisão drástica com respeito à humanidade. De Deus, ele mesmo, ele bateu o martelo e ele dizer: eu vou dar cabo de todo ser humano, de tudo que eu fiz. Essa foi a determinação primária de Deus, de que ele se arrependia. Ele falou: eu me arrependo de ter formado o homem. Deus não disse que se arrependia de ter formado a montanha, o sol, as estrelas, os animais. Ele falou: eu me arrependo de ter formado o homem, até porque tudo que Deus formou, ele formou para o homem. Foi para o homem. Então, naquela época, Deus ele se arrependeu. Houve um arrependimento em Deus. Mas por que Deus se arrependeu? Deus se arrependeu porque ele não gostou da oratória do homem, ele não gostou do jeito, do nariz, ele não gostou da forma de andar. Não foi por causa disso. Mas foi da maldade, do pecado, da malícia dos homens. E naquela época, Deus ele realmente iria acabar com tudo, só que Deus achou graça. Noé achou graça diante de Deus. E Deus resolveu chamar Noé e fazer a proposta a Noé, para que Noé, juntamente com a sua casa, pudessem ser salvos daquela situação e dar continuidade ao plano da humanidade. Então Noé levou ali, em média, 100 anos construindo aquela arca. E eu imagino, meus irmãos, que ele falou. Ele, quando começou a construir aquela arca, que iria ali armazenar mantimentos, segundo as medidas lá, eu não sei aqui as medidas corretas para isto, mas a arca era enorme, porque ia levar ali um casal de cada animais. Então ele tinha que ter mantimento para aquilo tudo, tinha que ter estrutura. Então, pelo tempo de construção, você dá para entender. Hoje, devido à parte industrial que nós temos, porque naquela época era muito manufaturado, manual, o trabalho de mão, esqueci, me fugiu aqui, artesanal, Então, hoje em dia nós temos indústria que pega aí um cruzeiro desse aí, é rápido, leva algum tempo aí para fazer, mas não 100 anos. Então, Noé, eu acredito que ele revelou para as pessoas: olha, pessoal, Deus não está satisfeito com as atitudes aqui. Ele prometeu que vai derramar o dilúvio. Ele prometeu que vai acabar com este mundo. Desculpe-me. E eu acredito que muitas pessoas riam de Noé, chamavam ele de maluco, ele de louco. E não é diferente nos dias de hoje, quando nós falamos do plano da salvação, quando nós falamos que este mundo vai ter um fim, quando nós falamos que este mundo ele vai ter o arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir buscar os seus, que vai desaparecer pessoas. Muitos dizem que isso é blá 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 e tratam isso como nada, como algo banal. Infelizmente, muitos que estão dentro da igreja. Infelizmente, muitos que estão dentro da igreja. Infelizmente, muitos que estão nos púlpitos das igrejas, porque eles se preocupam mais em falar para o povo sobre dízimo, sobre as pessoas dar oferta da igreja, sobre as pessoas votar nos seus candidatos da política e fazer movimentos, e que você vai vencer, que você vai ser curado, que você vai receber isso, que você vai receber aquilo, do que propriamente falar para as pessoas o seguinte:
que este mundo vai ter o fim e o fim deste mundo está próximo. Quando nós olhamos para os eventos que estão acontecendo por esse mundo, e hoje é mais fácil, os senhores, porque nós temos aí as redes sociais que liga ponta a ponta aí do mundo e fala do que está acontecendo no mundo. Claro que existe uma porção de fake news, existe uma porção aí de manipuladores, influenciadores, enganadores, mentirosos, mas quando você vê fatos, né, acontecendo, e você pega a Bíblia em Lucas 21 e lê, você pega Mateus 24 e lê, você pega algumas profecias de Paulo, Pedro, João, do próprio Apocalipse, você linka, você bota do lado, frente com esse mundo que nós vivemos, você vê a Bíblia se cumprindo. Nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo, que nós vivemos os últimos dias neste mundo. Neste mundo. Porque, por exemplo, vamos olhar aqui para o nosso país, o Brasil. Vamos olhar para cá. Essa situação que nós estamos vivendo não é só uma situação política, pessoal. Isso já saiu há muito tempo do campo político para o campo espiritual. Por isso que a oração, entendeu? A perseverança em oração, quem pode fazer jejum, entendeu? Neste momento, é de grande valia para resistir ao espírito que quer trazer o povo cativeiro. Porque sabe o que querem fazer com o Brasil? Querem fazer com o Brasil o que aconteceu na época lá que o povo de Deus tornou-se cativo. Lá de Nabucodonosor, de Ciro e de tantos outros. Que Daniel teve que investir em oração, pagar o preço de parar na cova dos leões, entendeu? Para depois ter a resposta. E você veja que tem uma palavra lá de Daniel que diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias e Deus teve que enviar um anjo forte para trazer a resposta a Daniel, para expulsar, para vencer aquele príncipe. Então existe sobre esse país um principado querendo tornar o povo cativo, nos levar ao cativeiro. O cativeiro de nós não podermos nos expressar, o cativeiro de eu não poder pregar o evangelho, o cativeiro de eu não poder expressar a minha fé em Cristo Jesus, ser perseguido, ter meus valores agredidos. Não olhe isso como uma questão política, não. Porque se fosse só política, seria fácil. Existe um principado. Existe uma legião de demônios por detrás disso. Usando pessoas. As pessoas dentro desse país estão sendo usadas pelo diabo. Pelo diabo. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? É exatamente isso. Exatamente isso. Só que Deus, Ele está aguardando um posicionamento da justiça do homem. Mas se a justiça do homem falhar, você pode ter certeza que a de Deus não falha. A de Deus não falha. E quando a justiça de Deus entra por tudo ou nada. Você pode ter certeza, quando a justiça de Deus entra, quando a justiça do Deus dos exércitos, entenda bem o que eu estou falando, a justiça do Deus dos exércitos, ele entra por tudo ou nada. Então Deus está esperando a justiça dos homens. A justiça, acho que você está entendendo o que eu estou falando. Quando a justiça do Deus dos exércitos entra, é por tudo ou nada. Então Deus está esperando uma justiça dos homens. Porque se a dos homens falhar, meus irmãos, você pode ter certeza que a de Deus não falha. A de Deus não falha. Você pode ter certeza, a justiça de Deus não falha. Tanto que não falha, que eu até postei uma mensagem hoje, né? E eu disse o seguinte, que Jesus disse, eu não vos conheci.
Está escrito em Mateus lá. Essa é a mensagem que Jesus falou para muitos que disseram assim: ah, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus disse assim: eu não vos conheci. Por que não vos conheceu? Por quê? Porque as pessoas estavam aqui embaixo usando Jesus, mas não se deixava usar pelo Jesus. Como tem uma porção de placas de igreja, hoje é domingo, pessoal, tem uma porção de placas de igreja abertas aí, cheio de religiosos dentro, os evangélicos, entendeu? Porque pegaram lá, antigamente, muitos anos atrás, nós éramos tidos como protestante. Aí pegaram, né, como a palavra protestante, como é muito pesado, né, e tem que fazer ibope diante da multidão, vamos fazer uma atualização nisso aí. Vamos falar que é evangélico. Vamos falar que é evangélico. Né? Todo mundo é evangélico, mas ninguém é protestante. Por isso que nós vemos essa turma se associando a corruptos, se associando às coisas desse mundo, avarentos, gananciosos. Vão para a igreja só para poder participar de campanhas. Inclusive, nós estamos numa época em algumas placas de igreja que, quando chega final de ano, faz a campanha de Israel, né, para arrecadar muito dinheiro, trocando, barganhando. Não, você quer essa bênção aqui, você vai sacrificar. Ninguém precisa sacrificar. Jesus já foi o perfeito sacrifício. Você não precisa dar um centavo, entendeu? Para ter nada. Até porque a Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. Você sabe se Deus quer dar para você? Como é que pode um homem querer dizer para você que Deus, você vai dar 1 milhão, você vai dar 100 mil, 10 mil e que você vai ter isso e aquilo outro? Ele não sabe nem o que Deus tem para ele. Porque se o que Deus tem para ele, começando por essas práticas deles, é a seguinte palavra: vocês são fariseus hipócritas. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a palavra que Deus tem para eles. Porque você não precisa dar um centavo para ter nada. Basta ter fé. E você ajudar a igreja, isso é um ato de amor a Jesus acima de tudo, a Deus acima de tudo, e amor ao seu próximo. Como eu posso chegar aqui, como eu sempre faço, ajudo pessoas na rua. Pessoas que estão lá dentro do trem vendendo, pessoas que muitas vezes estão na rua vendendo. Eu já fui camelô de rua. Eu já fui camelô de ponto de ônibus de trem. Eu sei como é que é difícil. Então eu ajudo. Eu ajudo, pessoal. Quando eu vejo esses rapazes vendendo, essas coisas vendendo aí, não é nem porque eu quero. Às vezes eu compro, eu deixo até para lá. É porque quem viveu aquilo ali sabe o quanto é difícil vender. Ficar ali, anda para o lado, anda para o outro, entendeu? Tem que ficar pulando de um ônibus para o outro, um ônibus para, você sobe, às vezes em um você não vende nada, no outro você já vende 10. É assim, é uma luta. Então, se hoje Deus me deu uma situação em que eu possa ajudar, eu vou ajudar. Eu prefiro ajudar muito mais isso aí do que ficar sustentando essa turma de fariseu hipócrita aí, que fica andando com seus terninhos aí, com perfume de 10 mil, relógio de 50 mil, sapato de 33 mil, em cima dos seus carrões, entendeu? E são incapazes de fazer jejum ou de fazer uma oração de madrugada ou subir num monte desse aqui para buscar pelo seu povo. São um bando de fariseus hipócritas. E quando eu falo isso aqui, entendeu? Existe quem fica chateadinho. O canal tá aí, a coisa mais fácil que tem é se desligar dele. Porque a verdade vai ser dita. A verdade é para ser dita. Conhecereis a verdade e vos livrará. João 8,32. É a verdade, mas o povo não quer verdade. O que eles querem é ficar sendo enganado. Enganado por fariseu hipócrita. Entendeu? Não é isso aí que um candidato está fazendo aí? O que essa pastorada, essa bisparada fica fazendo aí? Prometendo o povo o que não está na alçada deles de dar, é o que um candidato está fazendo aí. Prometendo 1001 coisas. Não entendeu? E vai ter uma porção de pessoas que vai atrás de migalha. É o que faz aí com esses fariseus hipócritas.
que as igrejas fiquem cheias lá. Ah, você vai dar isso e Deus vai dar aquilo outro para você. Aí muitos deles, tá? Aí eu fico vendo aí, tem uma porção de ex-pastores, ex-bispo, que se levanta contra a placa de igreja, aí fica abrindo um canal, aí fica uma porção dessas pessoas mandando lá e-mail para eles, mandando mensagem para eles. Ah, eu dei tantos mil lá na igreja lá, e eu não recebi nada. Eu passei 10 anos lá dentro dando e não recebi nada. Você deu porque você quis. Até porque ninguém botou uma arma no peito de ninguém, ninguém botou uma faca em ninguém e pediu. Nenhum deles fizeram isso. Eles chegaram lá e falaram. E deram. Deram porque quis. Entendeu? Deram porque quis. Porque num dia que eu dei alguma coisa, eu dei acreditando ali que eu estava ajudando realmente a obra de Deus. Que depois eu vi que eu estava sustentando mais a luxúria do homem do que ajudando a obra de Deus. Tá bom? Porque um camarada que pede dinheiro ao povo para comprar uma emissora de televisão, com a promessa de passar programas, né? Eu não vou dizer que vai ficar 24 horas só com programas de igreja, mas tem muitos programas educacionais. Mas o cara bota certo tipo de programa que alimenta a sensualidade, a prostituição, entendeu? Programas devasso, como nós temos visto aí, que semeia contenda, que joga um contra o outro, inclusive programa que está jogando famílias aqui fora, uma contra a outra, e o sujeito alimenta isso. Então, para mim é fim de linha. Fim de linha. Sabe qual foi o estopim maior para mim deixar 23 anos dentro dessa instituição? Foi quando o meu líder disse assim para mim. O líder, um bispo, tá? Chegou para mim e falou assim: olha, pessoas transparentes que falam a verdade não tem ibope no nosso meio. Parece até brincadeira, né, pessoal? E como eu tenho ética, não importa, pessoal, o que é a minha lealdade, o que é a minha honestidade, o que é a minha fidelidade, a minha ética ao meu próximo, entendeu? Não importa o que eu vou deixar de perder. Não importa o que eu vou perder ou deixar de ganhar. Eu vou seguir os meus valores. Porque serão esses valores que estão me abrindo a porta e me aproximando cada vez mais do reino dos céus, para onde o que eu mais desejo está. Então, este mundo vai ter um fim. Você pode ter certeza, esse mundo vai ter um fim. Já está anunciado nos acontecimentos que esse mundo vai ter um fim. É uma conversaiada agora de extraterrestre, que tem disco voador, que estão vendo OVNIs ali, OVNIs lá. A Bíblia fala lá dos sinais dos céus. Pega Lucas 21 e leia lá, sinais dos céus, rumores dos mares. E ele diz para nós o seguinte: quando virdes essas coisas, não entristeceis, alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Então nós que somos servos de Jesus, protestantes, servos de Jesus, cristãos de fato de verdade, nessa marketing de evangélicos, entendeu? Nós temos que nos alegrar, porque o nosso Senhor está à porta para nos buscar, meus irmãos, para nos buscar. O evangelho é simples, é fácil, não precisa eu ficar aqui cheio de sofisma, cheio de enrolação, cheio de ciência, não preciso. Quem crê, crê, quem não crê, essas pessoas que precisam de muitas provas é que nem Tomé, que Jesus disse: agora que você viu minha mão, você crê? Bem-aventurados que não viram e creram. O que eu tenho que fazer é crer na palavra. Se ele disse que ele vai vir buscar, pronto, ainda que não tivesse sinais nenhum. Se ele falou, está falado. Mas tem pessoas que ficam procurando marcas em mão de Jesus, uma metáfora, tá? Marcas na mão de Jesus, para crer. Você é um Tomé. Se ele falou, está falado. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.